A paz do Senhor, irmãos, saúde mais na a paz do Senhor, amém. Trago aqui o tema, a segurança que os crentes têm na vinda do Senhor Jesus Cristo. Sendo que este tema se subordina à parábola do Pai Vigilante. Parábola esta que Jesus Cristo proferiu para os seus discípulos sobre a importância de vigiar, principalmente à medida que os sinais da sua vinda vão ficando cada vez mais claros. Dizendo que este tema ele é muito importante, pois à medida que o tempo passa, nos aproximamos mais da vinda de Cristo Jesus. Isto é, a partir do momento que Jesus Cristo ele ascendeu para os céus, iniciaram-se aquilo que nós chamamos de os últimos tempos. E a segunda vinda de Jesus Cristo, ela, à medida que o tempo passa, sinais e sinais que demonstram que o mesmo Jesus Cristo que os discípulos tinham vindo a subir é o mesmo Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Isto é, os sinais vão se agravando cada vez mais, o que nos indica que a igreja está prestes a ir para o seu lugar de descanso, amor, paz e gozo. Isto é, amados irmãos, enquanto o mundo olha para isso como tristeza, sofrimento, nós olhamos isso como motivo de gozo, como glórias, aleluia, como Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos como estamos a ir para o nosso lugar de descanso, estamos a ir para a terra prometida, para a nossa pátria verdadeira, porque nós somos peregrinos nesta terra. Embora os sinais sejam fortes e o mundo não entenda e fica apavorado, pois não tem esperança, nós reconhecemos que o nosso Mestre vem e, como a Bíblia diz em Apocalipse, nós como igreja devemos fazer o seguinte: quem está limpo, que limpe-se ainda mais. Isto é, o mundo fica atrapalhado, o mundo olha, é uma crise que está a acontecer, é uma tempestade, é um terremoto, o mundo não tem esperança. Mas nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós fazemos aquilo que a Bíblia diz no livro do Apocalipse. Quem está limpo, limpe-se ainda mais. Isto é, nós procuramos cada vez mais nos purificar, de modo que quando o nosso Mestre vier, nós não sejamos encontrados em falta. Vamos para a nossa passagem, que está aqui no livro de Mateus. Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiai. Considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso estai vós apercebidos de que o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Amém. Aqui nós, Jesus Cristo, para a melhor percepção destes versículos que foram lidos, Jesus Cristo começou lá em cima com o título Exortação à Vigilância, a partir do versículo 36, em que Jesus Cristo exorta os discípulos a serem vigilantes. Ele narrou os tempos de Noé para assemelhar aquilo que serão os nossos tempos. Isto é, a Bíblia diz que de forma dissoluta como viveu nos tempos de Noé, é da mesma forma dissoluta que irão viver nestes últimos tempos. Então Jesus Cristo ele trouxe aquilo para situar melhor os discípulos, para dar mais indícios aos discípulos de que quando virem que estiver a acontecer isto na sociedade, é porque eu estou prestes a vir. Isto é, hoje vemos prostituição, avareza, lascívia, o que são sinais cada vez mais claros de que o pecado aumentou, o amor esfriou e Jesus Cristo vem e voltará, vem buscar a sua igreja. E ele faz descrição que se enquadra nos exemplos, e ele faz descrições de exemplo que se enquadram no seguinte exemplo. Por exemplo, eu estou a andar com meu irmão e eu sou arrebatado, meu irmão ficou. Isso antes de chegarmos ao versículo 42.
E no versículo 42, portanto, é uma nota conclusiva. Diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A Bíblia, quando fala de vigiar, ela está a falar de orar. E eu estendo ainda mais, está a falar de praticar as disciplinas espirituais, a oração, leitura da palavra, devocionais. O que me faz perceber que vigiar está diretamente ligado à oração foi quando Jesus, em Getsemane, saiu por 3 vezes para ir orar e voltou e disse aos discípulos: vocês não conseguiram vigiar comigo nem sequer 1 hora. Então, amados irmãos, nós como povo de Deus temos que vigiar e orar. Temos que buscar a face de Deus, temos que nos dedicar à palavra de Deus, dedicar-nos ao jejum, dedicar-nos a conhecer cada vez mais quem é o nosso Criador. Amém? E a Bíblia diz uma coisa: nós devemos vigiar porque nós não sabemos a hora e o dia que o nosso mestre há de vir. E a Bíblia diz: olha, mas considera isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Amados irmãos, a Bíblia diz, claro, a Bíblia aqui está dando um exemplo claro de que a vinda de Jesus Cristo será num dia que muitos não estaremos à espera. Um dia que, posso dizer, um dia que para muitos será inoportuno, porque não estarão vendo de acordo com a palavra de Deus. Será num dia que nós não imaginamos, amados irmãos. E aqui vem uma coisa: por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Isto é, nós como igreja devemos estar sempre com os olhos abertos. Devemos olhar para os sinais de Deus e perceber que temos que nos purificar cada vez mais, porque o nosso Mestre, ele vem buscar a sua igreja. E há um conforto que é muito forte para nós como igreja, amados irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5, já a terminar, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Capítulo 2. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Olhando para o versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Isto é, amados irmãos, aqui onde está o nosso conforto, de que, embora nós não saibamos o dia que Jesus virá, nós teremos uma noção de que o nosso Mestre está a caminho. Isto é, amados irmãos, nós já não estamos no 5 capítulo 2. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Olhando para o versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Isto é, amados irmãos, aqui onde está o nosso conforto, de que, embora nós não saibamos o dia que Jesus virá, nós teremos uma noção de que o nosso Mestre está a caminho. Isto é, amados irmãos, nós já não estamos no pecado para que esse dia nos surpreenda. Por isso, cada um de nós tem que ter um descanso em Cristo Jesus. Tem que ter um descanso na palavra de Deus, sabendo de que esse dia, amados irmãos, embora ele venha como ladrão, ninguém sabe o dia que ele virá, nem a igreja, ninguém sabe. Mas a igreja estará e tem que estar preparada nesse dia. Então, amados irmãos, cada um de nós deve descansar em Cristo Jesus. Devemos dedicar-nos cada vez mais à palavra de Deus, a sermos discípulos de Jesus Cristo, amados irmãos. E a pergunta de reflexão é: estamos em trevas ou estamos na luz? Porque se nós não estivermos na luz, seremos surpreendidos aquele dia. Mas se nós estivermos na luz, aquele dia não vai nos pegar de surpresa. Deus abençoe.